Opa, tudo bem? Quero te fazer uma pergunta. Você sabe interpretar um diagrama eletrônico de uma fonte chaveada? Compreende por onde entra e por onde sai a energia elétrica retificada e filtrada? O caminho que ela percorre no diagrama? Consegue dividir o diagrama eletrônico em blocos e entende perfeitamente a função de cada bloco no circuito? Se você tem dificuldade em responder essas perguntas, assista a esse vídeo até o final, que irei te ajudar. Dando continuidade à aula sobre curto no secundário da fonte chaveada, farei uma pequena aula sobre análise esquemática. Tenho aqui na tela um esquemático da placa da fonte que foi usada na aula de curto, do secundário da fonte chaveada, e vamos tomar ela como base para nosso estudo. Como sempre falo nas minhas aulas, o profissional de manutenção ele tem que desenvolver um método de análise. Ele tem que criar um método de análise. Sem método de análise, ninguém dá um passo na manutenção. Tá? Então, tem que ter uma metodologia e aplicar essa metodologia, que pode ser uma somatória de métodos, né? Um pouquinho de um, um pouquinho de outro, e aí você acaba montando o seu método. Não vou dizer aqui, repito, que o meu método é o melhor, tá? É o mais prático, é o meu método, ok? Bom, eu vou falar aqui em 3 etapas. Eu vou dividir aqui em 3 etapas. A primeira etapa, o profissional tem que conhecer as simbologias usadas nos esquemáticos. Quem é e o que faz no circuito cada símbolozinho, né? Então, quem é um diodo no diagrama? Na placa você sabe quem é o diodo, mas no esquemático, né? E o que faz o diodo? Quem é um resistor e o que faz o resistor? Qual é o símbolo do transistor MOSFET? Qual é o símbolo do transistor bipolar? Né? O transformador, alta frequência, baixa frequência, capacitor, polarizado, eletrolítico. O que faz um capacitor em série, em paralelo? Tá? Então, entender a simbologia e entender o que o componente faz em série, em paralelo, corrente contínua, corrente alternada, isso faz parte do estudo da eletrônica, ok? Se você é carente nisso, se dedique um pouco, estude um pouco mais sobre componentes eletrônicos, né? Observe a simbologia dos componentes, porque eu só vou conseguir entender um diagrama se eu entendo o que é um diodo, o que ele faz e qual é o seu símbolo, tá ok? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é saber setorizar um diagrama. Tá? Eu tenho que entender o diagrama no contexto geral, mas eu tenho setores. Fazendo uma analogia como se fosse o corpo humano, com os seus órgãos. Tá? Então, primeiramente, eu tenho que aprender a setorizar o esquema da fonte, né? Onde é o input, onde entra a corrente alternada, onde é o output, onde sai a corrente contínua, quem é o circuito retificador e o que ele faz, o circuito de filtro do retificador, o transformador de pulso, o CI PWM, tá? Então eu tenho que setorizar, tá? Essa aí seria a segunda etapa. E a terceira etapa é aplicar o tripézinho que eu sempre falo, que é sintoma, causa, raciocínio lógico, partindo sempre do princípio do meio. O que é o princípio do meio? Eu preciso verificar se está chegando tensão na tomada? Não, eu preciso verificar se está saindo tensão na fonte. Porque se eu tenho 5 volts, 12 volts, 15 volts, se eu tenho tensão na saída da fonte com carga bonitinha, tá? Eu não preciso checar se a minha tomada está recebendo energia, tá? Então, minha análise começa lá da saída da fonte e vem vindo até a entrada da fonte, ok? Então, vamos começar aqui a estudar esse esquemático, tá? Que é uma fonte chaveada de um monitor que foi usado na aula de curto. Bom, primeiro, vamos entender por onde entra a energia. Então, aqui está o conector, aqui entra a minha corrente alternada e aqui sai a corrente contínua. Princípio do meio, eu preciso checar se está chegando tensão aqui? Não, eu preciso checar se está saindo 12 volts, 5 volts, 5 volts. Tá?
Botou carguinha ali, está saindo as tensões, bonitinho. Bom, fonte, teoricamente, está tudo ok. Tá? Agora, se não tem tensão, aí eu começo a desenvolver um raciocínio lógico da saída para a entrada. Então, definimos assim o input e o output, onde entra e onde sai. Primeira coisa, vamos dividir essa fonte ao meio. Você vai sempre reparar que vai ter um transformador de pulso, um chopper. No meio do diagrama é um transformador de alta frequência e ele é o nosso divisor de águas. Tá? Imaginariamente, você passa um traço no meio desse transformador. Tá? Vai estar ligado também a ele aí um fotoacoplador. Ok? Então, eu tenho aqui uma divisão. Vou fazer melhor aqui essa divisão, porque ele tem um capacitor também nessa divisão. Tá? Então, vamos passar aqui no meio do capacitor. Um lado está no frio, outro lado está no quente. Né? Repara que no primário da fonte, vou colocar aqui P, os terras usam esse símbolo. No secundário da fonte, vou colocar aqui S, os terras usam esse símbolo. Isso quer dizer, se eu fizer alguma medição no primário, vou adotar o terra do primário como referência. Se eu fizer alguma medição no secundário, vou adotar os terras do secundário como referência. Muito cuidado que o terra do secundário é frio, mas o terra do primário é quente. Ele está ligado diretamente à rede elétrica. Veja que não há transformador isolador entre a rede elétrica, que entra aqui, e o circuito que retifica ela e filtra. Então, muito cuidado com isso. Tá? Então, criamos aqui duas partes, dividimos aqui a fonte em duas partes, um primário, por onde entra a corrente alternada, a retificada, filtrada, onde é gerado os pulsos PWM, onde é feito o chaveamento. E o secundário, aonde os pulsos são retificados em alta frequência, filtrados e vai alimentar as placas. Ok? Então, o primeiro bloco foi desenvolvido aqui. Primário e secundário, criamos aqui dois blocos. Na entrada da rede, eu vou ter 3 proteções. Essa fonte é bem completinha, embora ela não tenha PFC. Ela vai ter o termistor numa fase, fusível está na outra, e em paralelo nós vamos ter aqui o varistor. Então, são as 3 proteções existentes nessa fonte, ok? Fusível, tá? Que na realidade fusível é uma proteção para a rede, né? Se houver um curto muito sério aqui, o fusível vai se romper, evitando que a rede caia, né? O termistor, que é um soft start, que é a partida suave, tem função apenas lá na inicialização, na corrente de carga do capacitor de filtro, né? Então, lá no delta zero, ele vai limitar a corrente de carga na partida, tem uma função muito importante, mas só no momento inicial. E o varistor, esse sim, que está em paralelo, que ele estará lá monitorando os surtos da rede elétrica, né? Então, se vier um surto acima da sua capacidade, ele desvia esse surto, podendo provocar a ruptura desse fusível, tá? Então, ele é um resistor variável a surtos de energia elétrica, muito importante para a proteção do aparelho com relação aos spikes da rede, né? Aos picos da rede elétrica. Vamos ter aqui um filtro de rede, um RFI aqui, né? Um filtro de rede. Esse filtro de rede também é muito importante, né? Porque ele tem até uma função dupla, né? Esse filtro de rede, ele tem uma função dupla. Vou colocar aqui como RFI ou RFI. Tá? Ele tem uma função muito importante porque ele filtra as harmônicas, a taxa de distorção harmônica aqui, que é alta aqui dos retificadores, né? Impede que essas harmônicas geradas pelo processo de retificação
venha a contaminar a rede elétrica, né? Ele tem um papel duplo, por quê? Porque ele também impede que as harmônicas provenientes na rede elétrica, né, que estejam lá por um motor de escova, uma carga indutiva, né, que vai gerar lá uma taxa de harmônicas altas, né, que interfira na minha fonte. Então ele vai ter um papel duplo, né? Ele impede que as harmônicas geradas pelo processo de retificação, as distorções harmônicas geradas pelo processo de retificação contaminem a rede e que se tiver alguma contaminação, se a minha rede estiver suja, por exemplo, que isso não interfira no funcionamento do equipamento, tá bom? O RFI, o filtro de radiofrequência, ele é composto por duas bobinas em série, uma para cada fase ou fase neutro, e um conjunto de capacitores em paralelo, né? Capacitor X e capacitor Y. Tá? Capacitor X, capacitor Y. Uma bobina em série, capacitor em paralelo, capacitância e indutância sempre inversos em relação à alta frequência. Tá ok? Então, esse bloco é o bloco de radiofrequência, o bloco de filtro de radiofrequência, tá? Filtros de interferência eletromagnética. Aí a gente vai ter lá um bloco muito importante, que é o bloco retificador. Tá? É uma ponte retificadora, 4 diodos, que vai transformar a corrente alternada que chega na extremidade desse circuito retificador em uma corrente pulsante na saída desse retificador. Então, aqui na saída eu vou ter pulsos. Vou receber uma alternada, né, nas pontas e terei pulsos na saída. Tá? Então, bloco retificador, retificar, corrigir a forma de onda. Tá? Então, vou ter aqui pulsos. Depois vem o filtro, aqui é um filtro simples, 100 microfarads, 460 volts, tá? Um filtro simples, um capacitorzinho, fazendo a filtragem desses pulsos, né? E obtendo essa forma de onda aqui. Um dente meio uma ondulação. Tá? Vou ter aqui um ripplezinho. Aí, próximo bloco, o transformador Chopper, transformador de alta frequência. Tá? Normalmente a gente identifica transformadores de alta frequência porque o núcleo é pontilhado. Nesse diagrama ele está com uma linha reta, mas a simbologia correta seria um núcleo pontilhado, indicando que ele trabalha com radiofrequência, induz em radiofrequência. Então esse aqui é o transformador Chopper. Aí eu vou ter um transistor MOSFET em série com esse transformador. Isso aqui é uma topologia flyback, onde ele vai fazer a emulação da corrente alternada através de um processo de chaveamento. O processo de chaveamento é gerado por esse circuito integrado aqui, tá? Chamado PWM, é o CI PWM, PWM, aonde ele vai me gerar pulsos de onda quadrada no gate do FET. Tá? Então, vou ter aqui onda quadrada no gate do FET. Tá? Eu tenho dois resistores importantes, que são os resistores de start, os resistores de partida, 10K cada um. E, para finalizar, o enrolamento auxiliar, junto com o retificador e o filtro, e mais esse capacitor cerâmico de 0,1 nano, tá? Tem função importante na fonte de alimentação. Tá? Faltou aqui falar do circuito clamp. Ok? Circuito clamp. Então, olha quantos blocos, né, nós temos aqui no primário. Né? Quantas etapas nós temos aqui no primário dessa fonte. Retificação, filtragem, chaveamento, transformador de pulso e o CI-PWM. Ok? Basicamente é isso aqui no primário. No secundário, nós vamos ter o retificador do secundário, o retificador de meia onda em alta frequência, 2 diodinhos. Nós temos duas saídas de 5. Essa fonte tem um multimídia, né, um áudio. E o
o de 12, que é um diodo duplo dentro de um TO220, né? Porque a linha de 12 é uma linha que vai necessitar de mais corrente, ele vai alimentar o circuito inversor, né? O inverter. Então eu vou ter aqui a linha de 12. Tá? Na linha de 12 nós vamos ter aqui um filtro Pi. Na verdade você tem aqui um capacitor. Opa, apagou tudo. Vem cá, um capacitor de filtro, né? E um LPF, um Low Pass Filter. A mesma coisa aplica-se a essa linha de 5 aqui e a essa outra linha de 5 aqui. Tá? Então tem aqui os circuitos de filtro. Vai ter também aqui uma estabilização reguladora à moda antiga com transistor e diodo Zener, transistor, resistor e diodo Zener, para regular esses 12 volts. Também nessa linha de 5, um outro regulador à moda antiga, transistor, diodo Zener e resistor, para regular esses 5 volts. E agora vai ter um circuito muito importante, que é a malha de controle, o circuito de controle da fonte chaveada, que é composto pelo fotoacoplador óptico e o TL431, mais os divisores de tensão. Então, está aqui o fotoacoplador óptico e o amplificador de erro TL431 e o divisor de tensão, que vai fazer com que essas tensões permaneçam em 12 volts, 5 volts, né, que se houver aí, se a carga tiver um consumo excessivo, ele regule. Tá? É um setor muito importante no diagrama da fonte. Dias 21 e 22 de outubro ocorrerá um treinamento de fonte chaveada na prática. 12 horas de treinamento, 4 vagas apenas no canal da Eletrônica em Santos. Vou deixar na descrição do vídeo o link para que você entre, veja o cronograma, tire suas dúvidas e faça a sua inscrição. Até lá!